Oi, gente, tudo bom? Olá, pessoal, tudo Estamos bom? aqui de volta. Mais um DIY direto da obra para vocês. Olha que legal. Bom, hoje um produto que a gente trouxe para vocês é um produto que a gente foi pesquisar e a gente achou muito caro. Nossa, deu para assustar, né, Paulo? A gente tá terminando a obra, né? E aí tem que fazer o rodapé e a gente já queria emendar, de repente, até no roda-teto. A gente achou um rodapé desse 3 tamanhico aqui, centímetros. R$ 27 a barra com 2,5 metros. Não. Ah, não dá, não dá. Imagina para casa toda quanto que isso não ia ficar. E fora que a gente não queria um rodapé fininho, né? A gente queria um rodapé mais grossinho Ah, isso para. aí era na faixa de R$ 47. É muito caro, Imagina, muito caro. R$ 47 a barra de 2,5 metros para casa inteira. Então imagina, pagar esse valor alto desse jeito para casa toda ia onerar muito a gente no orçamento da obra. Então a gente resolveu ensinar vocês, assim como nós estamos fazendo também em casa, para economizar aquela graninha daquele jeito que a gente gosta. E botando a mão na massa, que é a lógica do nosso canal, claro, né? Então vamos se divertir economizando dinheiro, que é o que interessa, né, gente? É isso aí, galera. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse rodapé aqui, olha. Esse aqui é o resultado dele pronto e esse aqui é o molde. Então eu vou ensinar sobre a proporção dele, como é que a gente chegou nessa medida. E quem forneceu essas forminhas pra gente aqui foi a Bitamac. Eles são nossos parceiros e tem uma variedade imensa de outras formas que vocês adquirem entrando lá no site deles, olha. Esse aqui é o roda-teto. Esse aqui é o resultado, né? Como ele vai ficar depois. Tem forminha de tijolo, tem revestimento 3D, então é bem legal. Entra lá, dá uma olhada no site deles. Depois a Débora vai deixar o endereço aqui para vocês, tá bom? E a gente vai fazer vídeo de todos. Vamos sim. Agora vamos acompanhar aqui a bagunça. Bom, pessoal, quando a gente adquire produto, eles enviam um material gráfico pra gente, impresso, né? Explicativo e tudo mais, e nele tem a proporção certinha. Como a gente queria fazer para várias formas diferentes, então a gente teve que usar a proporção, só que determinar o volume de acordo com o tamanho da forma. E a gente chegou nisso usando esses copinhos descartáveis. Esse aqui é um copinho de 180 ml. E para nossa mistura do rodapé, olha aqui, ó, é sempre legal identificar os potinhos, tá vendo? Essa aqui é a proporção para o roda-teto, essa aqui é a proporção para o rodapé. Para o rodapé, nós usamos 3,5 copos de água para 5 copos de gesso. Então, olha, esse copinho aqui. Aí a gente cria esses elementos de graduação que vão agilizar bastante o processo, uma vez que você vai ter que fazer muito rodapé, correto? Então, se você quiser fazer essa graduação, você pega, pôs um copinho de gesso, você marca aqui. Põe outro copinho de gesso, você marca aqui. Aí você consegue fazer a graduação de acordo com a medida que você está utilizando, tá? É bem prático e agiliza muito o processo. Então, aí como que a gente tem trabalhado e viu que foi o melhor método que nós utilizamos até então? Você vem com o gesso e vai acrescentando o gesso na água. Você vai reparar que quando o gesso cai na água, imediatamente ele vai para o fundo. Olha lá. Então o que você vai fazer? Você vai saturar essa água com gesso. Então você vai colocando devagarzinho assim, ó. Você vai colocando até a água parar de puxar esse gesso. Então o gesso ele vai começar a ficar na superfície. Ó. Enquanto ele estiver puxando, significa que tem mais água do que gesso. Quando ele chegar na medida certa, ele vai parar de puxar o gesso. Pode acontecer de sobrar um pouquinho de gesso na garrafa, mas é normal. Ele dá uma variadinha mínima, meio copinho às vezes sobra. Para não ficar muito grosso também e você depois não conseguir dispersar ele na forma. Repara que ele já começa a ter um pouco mais de dificuldade de penetrar, de absorver a água, né? Significa que já tem pouca água. Mas tá dando super certo essa medida, tá? 5 copinhos de gesso, olha lá, certinho. Onde ele começou a saturar, ó, começou a ficar difícil de absorver a água. Feito isso aqui, agora você vai fazer uma homogeneização de aproximadamente 1 minuto. Você vai ficar mexendo esse gesso aqui para eliminar essas pedrinhas, ó, esses carocinhos de gesso. Então pode agitar aí por mais ou menos 1 minutinho.
Usa sempre os equipamentos de proteção, óculos, máscara, principalmente quem tem rinite, né? Porque sobe poeira quando tá jogando o gesso. Sobe uma poeirinha. E também, ó, os utensílios, interessante que sejam os utensílios específicos para isso, porque ele gruda, né? Ele vai ficando tudo impregnado. Específico o que ele diz é que depois a gente não vai reaproveitar isso na cozinha, né? Não que ele seja específico para gesso. Isso é um produto que a gente vai destinar somente para isso. Ó, reparou que ele tá bem homogêneo? Vamos lá para a gente fazer a aplicação na forma. Eu já gosto de bater um pouquinho. Hã? Não tá. Calma. Eu já gosto de bater um pouquinho, ó, porque só de bater as bolhas já vão subindo. Antes de despejar ele na forma, a gente está usando um óleo vegetal aqui, ou seja, óleo de cozinha mesmo. Mas existem também produtos que são vendidos para isso, né? Desmoldantes específicos para isso. Depende da sua tiragem, depende do que você queira fazer, mas vocês vão reparar que é bem simples de desenformar. Aplica com um pincel, não muito, tá? Uma quantidade, olha, suficiente para deixar a forminha brilhando, mas sem excessos. Capricha nos cantinhos e nos frisos. Que é principalmente onde ele costuma dar uma agarradinha. A gente observou que esse é o melhor jeito de fazer o derramamento aqui do gesso, porque ele vai empurrando, né, o gesso, ele vai preenchendo a forma e não fica bolha. Então você vem de um canto aqui, olha, despeja e fica nele. Aí quando você perceber que aqui está começando a querer transbordar, aí você vem caminhando. Mas observa, olha, o gesso ele vai escorrendo, então não tem perigo de ficar bolha. Deu super certo. Quando a gente começou a aplicar esse método, Parou de dar bolha. Parou de ter problema com bolha. E olha só como a medida é exata. Olha raspar a tua forma aqui, ó. Você não tem desperdício de gesso. Tudo que você produz, olha só, cabe certinho na forma e não sobra. Só que para isso você precisa antes fazer esse exercício, né? De separar o volume, né? Determinar o volume corretamente para não ter sobra. Então, repetindo, usando aquele copinho de café descartável, para essa proporção da forma de rodapé, a gente utilizou 3,5 de água e 5 de gesso, tá? Aí você pode estar se perguntando, mas ele vai ficar irregular aqui? Eu passo alguma coisa nele? Bom, a gente vai vibrar... Deixa eu mostrar porque eu irregular, que não tá mostrando por causa do branco. Aqui, ó, tá vendo que tem um bolo mais alto aqui, ó? Aí o que você faz? Você pode bater com a própria mão, ou se você tiver em casa um martelinho de borracha, um martelo normal, você bate embaixo da mesa, olha. Ele nivela sozinho. E é imediato, tá? Se a consistência do gesso estiver ok, você vai fazer isso, ele automaticamente já vai ficar todo no nível. E ele também, se tiver alguma bolinha de ar presa lá dentro, ele também já vai botar essa bolha para fora. Cara, é muito fácil de fazer, a gente adorou ontem, depois que a gente pegou o esqueminha aqui, a gente não parou mais de produzir, foi muito divertido. E chegou nesse ponto, 15 a 20 minutos, dependendo do seu clima aí do dia. Exatamente. Aqui a gente usou um rodinho de cozinha só para o caso, tá? Eventualmente, caso a sua mesa esteja um pouquinho desnivelada, ou então sobrou um pouquinho de massa, você quer deixar ele lisinho, você pode usar... A gente usou uma desempenadeira, mas faz muita sujeira. Com esse aqui é extremamente prático, olha. Você vem, passou aqui, olha. Só mesmo para fazer essa dispersão, olha. E ele ficar perfeitinho. Acabou, só deixar secar. Ó, pessoal, importante, terminou de usar o recipiente, já lava, porque o gesso, olha, ele pega mesmo, tá? Depois você tem que vir raspando, então para evitar isso, o legal é sempre já ir lavando. E aqui a gente está fazendo uma coisa, 100% ecológico, né? A água que a gente usa para fazer os bloquinhos, né? O bloquinho, rodapé, roda-teto, é a mesma água que a gente usa para lavar os recipientes. Então ela vai ficar assim meio esbranquiçada, desde que você não use nenhum produto como detergente, né? Para não ter perigo de reação com o gesso. Mas desde que você não use nada disso, não tem problema nenhum. Pode ir usando essa água, tanto para lavar as mãos quanto para lavar os equipamentos. Terminou a água, repõe e vai sempre utilizando essa água, né? Para a gente evitar aí qualquer tipo de contaminação por conta do gesso, né? E lembrando que isso daqui, né? Esse gesso, depois ele é acumulado no cano, ele vai dar problema de entupimento. Então você nunca dispensa essa água, nenhum resquício de gesso na tubulação da tua casa. Pia, tanque, não faça isso, senão você vai ter problema de entupimento.
Aqui a nossa pequena produção. Ontem na hora que a gente pegou o esquema, já era finzinho da tarde, então a gente continuou produzindo para brincar aí, né? Experimentar. Mostra aquele ali, então. Esse aqui é o roda-teto. Se acontecer isso, e pode acontecer, tá? De ficar uma bolhazinha ou outra, você instala no local, depois de instalado você passa uma massinha corrida. Eu não indico que você faça isso com gesso, eu já tentei uma vez, e ele não dá uma cura exata, né? Porque essa peça já vai estar, o gesso já vai estar curado. Ele vai puxar a umidade muito rápida, depois vai dar mais trabalho para você dar acabamento. Massa corrida é mais indicado, tá? Então, sempre vai dar errado uma pecinha ou outra, no começo principalmente. Olha aqui, ó. Uma peça com uma bolha grande, aqui faltou um preenchimento mais adequado. Essa aqui foi a última de ontem? Foi, aquela que ficou mais dura. Então, olha, mesmo a gente já fazendo com um pouquinho de tempo aí, fizemos bastante, a última nossa aqui o gesso ficou mais grossinho. Mas a gente aproveita para recorte. Exatamente, né? Sempre vai dar um recorte, um canto, alguma coisa assim. Então nunca joga nada fora. E aí... Fala do peso, Paulo. Aqui elas ainda não secaram completamente. Elas já curaram, ou seja, o gesso já fez a reação química dele, já endureceu, só que a gente percebe que ela está úmida ainda. Porque choveu ontem, hoje amanheceu chovendo, então ela ainda está com muita água. Se você tiver uma situação com sol, coloca as peças no sol, porque depois de seco ela fica super leve. No momento ela está pesada. Está pesada, porque tem bastante água aqui, mas depois que ela secar, vai ficar super leve. Você pode comparar com a quantidade de gesso em pó que você colocou, vai ser aquele peso depois de seco. Ó, essa daqui foi uma peça típica, né, de proporção errada. Colocamos muita água e ela ficou esfarelenta. Então ela demorou demais para curar, né, para endurecer. Ela ficou com marcas. Ficou com uns buracos, né, e na hora de desenformar, mesmo já estando sequinha, ela deu esse problema. Vamos jogar fora? Não, a gente economiza para tudo, né? Então a gente vai guardar para eventualmente um recorte, um cantinho, um detalhe que isso daqui não faça muita diferença. Mas não joga nada fora. Guarda isso aqui como se fosse lá os seus 10% do piso, sabe? Que usa para recorte, para fazer um detalhezinho ou outro. Mesma coisa para o rodapé. Mas pega uma peça que ficou joinha para dizer como fica retinho. Que agora mostrando na luz dá para ver direitinho. Olha como ela fica bonita. Bem acabada, retinha. Passou barra de chocolate branco, né? E aí o resultado na parede seria mais ou menos esse. Ó. Não dá para soltar porque ela ainda não tá recortadinho no canto. Mas dá pra gente ter mais ou menos uma ideia. Olha que coisa linda. E resistente, viu, gente? A minha primeira preocupação no começo era se o gesso seria uma boa opção, porque a gente bate, né? Vassoura, rodo. É lógico, você não vai sair espancando a parede quando você varrer a tua casa, mas em termos de resistência fica muito bom. Bom, então o gesso que nós utilizamos é esse gesso aqui, é um saco de gesso de 40 quilos, tá? A gente utilizou, já fez todas aquelas peças, ainda tem muito aqui, a gente pagou, acho que foi R$33 no saco de gesso. E já deu pra ver que vai render bastante. Quando terminar esse saco, eu vou ter avaliação de quantas peças a gente conseguiu com um saco de gesso. Qualquer casa que vende, casa de materiais de construção, casa que é especializada em gesso, vocês encontram esse saco para vender. É isso aí, pessoal. 20 minutos depois, vocês vão reparar, é normal, tá? Não se assustem. O gesso, o processo de secagem do gesso, de cura do gesso, ele esquenta, porque é uma reação química que acontece, e depois ele esfria. Dentro desse intervalo de 15 a 20 minutos, você vai perceber que ele ainda vai estar um pouquinho morno, não tem problema. Passou o tempo, se você usou a proporção correta, já pode desenformar. Para desenformar, ó, já está sequinho, tá? Abre a lateral para ele ver. Aqui não, aqui. Aqui, isso, olha lá. Já está solto. Já está soltinho, tá? Como a gente usou o óleo para desmoldar, então tá bem tranquilo. Aí com cuidado aqui, ó, você segura na peça, vira ela de boca para baixo. A gente sofreu um pouquinho até pegar o esquema, mas é bem tranquilo. Depois que você pega o jeito, você segura aqui na forma e com o dedão aqui, ó, você empurra. Ela vai sair sozinha. Eu falo que foi difícil porque a gente ainda estava tirando ela um pouquinho antes, aí fica bem frágil. Mas olha só que aí o belezinha. tempo que a gente viu que deu certinho são 20 minutinhos para essa peça, tá, gente? 20 minutinhos deu certinho, olha só, a peça lisinha.
Pega na mão aí, amor. Ó, a forma sai limpa praticamente. Mas é sempre bom passar um paninho antes de fazer a próxima. Às vezes até com a própria... O próprio pincel lubrificante você você vai tirando o restinho que ficou ali. Mas... Tira pra isso aqui não ficar grudado na sua peça pelo lado de fora depois. Mas olha só, que belezinha. Bem firme, ó. Aí se na sua casa tiver um dia de sol, beleza, coloca ali empilhadinho, encostadinho na parede, no sol. Ela vai secar muito mais rápido. Não tá sol? Não tem problema. Empilha ela num lugarzinho aí onde não vai molhar, sem pegar umidade. E a hora que ela ficar branquinha é porque ela já perdeu toda essa água que tá dentro dela. Então é isso, vocês viram que não tem dificuldade nenhuma, é super prático de fazer os rodapés, você também consegue fazer na sua casa. Lembrando que todas as formas vocês encontram no site da Bitamac, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, e também tem um link direto para eles aqui na descrição do vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!